Olá, tudo bem? Bom ter você aqui na nossa segunda aula dessa nossa maratona do meu primeiro cliente. A gente está falando nessa maratona sobre como captar clientes, né? Como ficar com esses clientes, mais do que simplesmente captar, como levar esses clientes para a sua carreira dentro do secretariado remoto e assistente virtual. Eu tenho certeza que todas essas dicas que eu estou colocando aqui, coisas que eu já venho aprendendo e aplicando desde 2009 até agora, vão te ajudar muito nessa prospecção de clientes. É importante você ter informações de pessoas que já colocaram em prática, que já testaram todas essas técnicas e que estão te passando, como eu estou te passando, com toda certeza que vai te ajudar e vai dar certo. Se você está entrando nessa área ou se você está simplesmente conhecendo um pouco mais, todas essas técnicas serão importantes. Então, coloquem elas em prática. Se você tem alguma dúvida, se você quer falar comigo, falar o que você está achando, escreve aqui embaixo. Eu mesmo vou responder para vocês todas essas questões. Vamos lá para a nossa aula, nossa segunda aula dentro dessa maratona. Até lá! Vamos lá para a nossa segunda aula dentro dessa maratona. Acho muito importante que, se você não viu a primeira aula, veja. Ela vai ficar só 24 horas no ar. Essa aula também fica 24 horas no ar. Anote tudo, porque esse é um material que está sendo divulgado para vocês de forma gratuita, mas faz parte do meu curso, né? Vai ficar dentro do curso do Secretariado Remoto Especialista. Então, se você não é aluno, você só tem essa chance de ver esse material. Anote tudo, acho que é muito importante você ter essas informações, principalmente, como eu acabei de dizer, de uma pessoa como eu, que já tem estudado e aplicado essas técnicas, e é muito diferente você ouvir isso de alguém que já colocou em prática, como de alguém que só está colocando em prática aí 1, 2 anos. Então, faça, realmente estou passando para vocês todas as informações que eu tenho a respeito da captação de clientes. Nesta aula, mais especificamente, a gente vai falar de como conseguir clientes no começo da sua empresa. Então, a gente sabe que lá no início é muito mais difícil, né? Depois acaba se tornando uma coisa mais fácil, e eu vou focar nisso nessa aula. Para você que está começando e está com dificuldade de conseguir clientes, os primeiros clientes, seus problemas acabaram, né? Porque a gente sabe que focar, ter essa questão de um foco muito maior no início da captação de clientes, vai fazer não só que você tenha e receba esses clientes de uma forma diferenciada, mas como você também acaba programando e tendo um padrão na questão de como fazer isso na segunda, na terceira, na quarta vez. Depois acaba virando uma coisa quase que automática. Então, primeira coisa que você tem que fazer é focar completamente na questão desses primeiros momentos na captação de clientes. E se você está reformulando a sua empresa, pare tudo, esqueça tudo que você fez e comece do zero, né? Faça com que essas dicas que eu estou dando para você tenha também todo um esquema dentro da sua empresa. Você também vai fazer um esquema na sua empresa para que isso aconteça de forma mais automática, mas de forma correta. Confira algumas dicas minhas sobre como conseguir meus primeiros clientes como empreendedora, que é diferente, né, dentro do empreendedorismo, a captação de clientes para a área da prestação de serviços, né? Existem muitas técnicas, muitas coisas que as pessoas falam, mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, tanto como empreendedora, quanto na prestação de serviço, quanto na área do secretariado remoto. Porque tem diferença, sim, na questão da captação, na questão de como se mostrar, na questão de como falar do seu serviço ou do seu trabalho. Então, vamos pensar nisso dessa forma diferenciada. Se conseguir mesmo sem experiência na área como empreendedora, você também consegue. Lembre-se, lá no começo eu tinha muita vontade, muito conhecimento, estava saindo do CLT com muita bagagem profissional, mas não tinha nada, zero na área de captação de clientes. Se eu conseguir, você também pode conseguir. É uma questão de você se adaptar, de você entender e colocar em prática. Para quem seu serviço apresenta os atributos, né? Seu produto, serviço precisa ter credibilidade, utilidade e simplicidade. Digamos que essas três vertentes no início são muito importantes. Você vai ter que mostrar para o seu cliente que você é uma pessoa que tem credibilidade. Às vezes é difícil no começo, mas você começa mostrando
que você tenha essa credibilidade na questão de mostrar como você é profissional, sua formação, né, as ferramentas que você usa, como você está disponível para fazer aquele tipo de trabalho. Utilidade, porque não adianta você chegar para um cliente e falar para ele que você tem um determinado serviço se aquilo não se encaixa na área que ele atua. Então, por isso, você tem que entender muito bem essa área. E eu falo de especialista, mas se você for uma especialista naquela área, você vai conseguir identificar se aquele serviço, se aquela prestação de serviço vai resolver para aquele cliente. E simplicidade, porque não adianta você falar bonito, falar várias coisas aí, inclusive usando termos em inglês, que é muito natural e muito comum para algumas áreas, mas se eu falar isso para uma pessoa simples, uma pessoa que tem um negócio, que está ganhando dinheiro, mas que não tem esse vocabulário. Então, você tem que ser simples na questão de como demonstrar isso para o seu cliente, porque é aí que você ganha o cliente com toda certeza. Você precisa de tudo isso, não necessariamente nessa ordem, mas você vai precisar ter essas três vertentes, porque vão ser importantes para o progresso aí dentro do contato com o seu cliente. Vale a pena ressaltar que produto e serviço sozinho não tem essas características, elas só aparecem quando são percebidas pelo cliente. Então, ok, mas eu sou um ótimo profissional, eu tenho credibilidade, mas isso tem que ser percebido pelo cliente, não só por você. Utilidade, não, mas eu tenho um serviço que é maravilhoso, que tem uma ferramenta maravilhosa que dá super certo. Isso é percebido por você, tem que ser percebido pelo cliente. Eu sou uma pessoa simples, né? Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que tenho simplicidade nas coisas que eu faço e tal. Isso não tem que ser percebido por você, tem que ser percebido pelo cliente. Então, a partir do momento que você consegue transformar isso em coisas que são percebidas pelo cliente, aí você tem um impacto positivo por trás. O maior erro de empreendedores iniciantes é achar que qualquer um é seu cliente. Lembre-se naquilo que eu sempre falo: secretariado, remoto, especialista. Você tem que ficar especialista em alguma área. Não adianta ser generalista. Empreendedores generalistas, principalmente na área do empreendedorismo de prestação de serviço, pecam nesse momento porque querem rapidamente um resultado e acabam tendo problemas porque não tem resultado nem rápido, nem rapidamente, nem a longo prazo, porque querem todo tipo de cliente e isso é um erro. Na prática, existe um grupo específico de pessoas que enxergará os seus atributos, né, o que a gente acabou de falar, do seu produto e serviço. Então, a partir do momento que você fale a língua do seu cliente, você começa a mostrar para o seu cliente aonde você tem, né, a empatia na questão do trabalho dele, aí você começa a ter resultados mais expressivos. No nosso caso, queria vender serviços como secretária remota. Então, fiz uma pesquisa perguntando para profissionais e empresas da região a qual eu, da minha área, que gostaria de receber serviços terceirizados. As empresas que mais demonstraram interesse no serviço foram nossos primeiros clientes. Há essa questão da pesquisa. Se você faz uma pesquisa dentro do mercado que você quer atuar, se você vai atrás, pergunta, vai atrás de feedback, valida se a questão do que você está fazendo realmente está resultando em serviços, em resultados, isso com certeza vai ter um resultado positivo para você a longo prazo. Identifiquei antecipadamente os canais de aquisição de clientes, além de achar que o público-alvo não é composto de todo mundo, né? Um erro comum de empresário empreendedor iniciante é sair divulgando sua empresa aleatoriamente, sem nenhum tipo de contexto. Então, assim, a gente tem que realmente focar numa área, porque se você sai falando para tudo e para todos e para todas as áreas, pode ser que você tenha algum problema na questão da comunicação. E a comunicação com o seu cliente direto é importante. Se você não tem essa comunicação direta com esse cliente direto, você vai ficar um pouco perdido dentro da área, ficar um pouco perdido, patinando, perdendo tempo até você encontrar a sua linha de definição de projeto. Na prática, até é possível conseguir clientes atirando para todos os lados, mas com certeza o esforço será muito maior do que se você fizer uma análise de como abordar seu cliente de forma correta. A ânsia de você começar e sair atirando para todos os lados, para começar a já pegar os seus primeiros clientes, existe. Super natural, todo mundo já passou por isso. Mesmo que você tenha essa necessidade, você faça por um pequeno tempo.
Assim que você encontrar a área que você quer realmente nichar, trabalhar, entender e melhorar os seus serviços nessa área, acabe com essa questão de atirar para todos os lados, inclusive falando não para alguns clientes que chegarem até você. Porque a partir do momento que você nichar isso, né, se você focar em uma área, os clientes corretos vão te procurar e você também vai estar sempre atrás dos clientes corretos. Na One Consultoria Secretária Remota, que é a minha empresa, estava fazendo uma pesquisa sobre as demandas das empresas e profissionais da região, mais especificamente de São Paulo. Essa era o meu foco inicial, pensar em profissionais de São Paulo para a área de prestação de serviço. Depois, os empresários e empresas conhecidas responderam à pesquisa demonstrando em qual área de gestão eles tinham mais dificuldade. Aí sim falei sobre os meus serviços. Então, entrei em contato com algumas pessoas na minha prospecção, perguntando da dificuldade que eles estavam tendo na área administrativa, elaborei os meus serviços e as minhas ferramentas de prestação de serviço e aí eu me coloquei à disposição. Moral da história. Primeiro, troque uma ideia, entenda a necessidade da pessoa e só depois mostre seu produto e serviço. Resolve esse problema. Você vai resolver o problema da empresa. O que a gente vê muito hoje no mercado é as pessoas colocando os serviços que elas fazem e aí vem aquela enxurrada de pessoas atrás perguntando quanto faz, como faz e não sei o quê, mas nada de uma forma específica e direta que leve a um contrato de prestação de serviço, porque está sendo feito de uma forma contrária. Sempre foi assim? Não. Está errado fazer dessa forma? Não. Mas digamos que a gente vai tentando melhorar isso durante o tempo, né? Conforme as coisas vão passando, o tempo vai passando, você vai melhorando, você vai ajustando. Entenda, eu sou uma pesquisadora da área, eu pesquiso o movimento do grupo, né? Para todo mundo indo para um lado, o que está acontecendo de um lado diferente, o que eu posso fazer diferente. Eu entendo que eu sou uma pessoa criativa, uma pessoa que procura soluções criativas. Então, eu acho que nesse momento essa solução ela é muito viável. Nada de sair falando, ei, olha meu site, confere aí, vai lá, cara, compra para mim, para todo mundo que você conhece. Isso também não é muito específico. Isso faz com que você acabe atirando para todos os lados, acabe colocando pessoas curiosas no seu raio de ação. E essas pessoas curiosas nem sempre estão a fim de comprar de você. Elas estão, às vezes, a fim de saber o que você faz, como você faz para querer fazer igual. Então, quando você vai para cima de um cliente que você sabe que você vai ajudá-lo, a chance de você atirar para todos os lados e atrair esse tipo de pessoa é muito menor. Não que isso não aconteça, mas é muito menor. E aí você quebra um pouco dessa questão de a gente achar, e acontece, de que as pessoas estão indo atrás de você simplesmente para entender o que você faz e fazer igual, porque você está indo para o caminho certo. E aí o cliente te procura com perguntas e questionamentos de cliente mesmo, né? De cliente, olha, eu tenho essa demanda, eu tenho esse serviço, não o que você faz, eu quero fazer, né? Como você faz isso? Não é, a pergunta não é essa. Quando uma pessoa te pergunta como você faz isso, você já tem que ficar em dúvida. Se um cliente faz, nossa, eu faço isso, eu preciso de ajuda, você tem uma solução para isso? Tenho. Então, as perguntas são diferentes. Então, você afasta esse tipo de pergunta e esse tipo de pessoa. Responda as perguntas. Por que você? Por que agora? Por mais que você ame seu produto, serviço, no nosso caso, serviço, infelizmente é bem provável que o cliente esteja pouco se lixando para ele. O cliente não entende a questão do que você faz, o quanto vai melhorar na empresa dele. Por isso, é fundamental ter muito claro qual o problema que você quer resolver e por que você resolve de forma diferenciada. Então, se você apresenta um serviço, né, uma questão de serviço para um cliente e ele não entende, há um problema de comunicação aí. Então, você precisa entender que aquilo vai resolver um problema. E aí você melhora essa comunicação com o cliente, dizendo: olha, o seu problema é esse e eu posso resolver desta forma. No caso de serviço de assessoria remota, normalmente o cliente escolhe por causa da necessidade de mais organização e tempo. Então, quando você chega, por exemplo, na assessoria executiva remota, principalmente para profissionais da área do secretariado remoto, e demonstra para o cliente que a sua questão com ele é organização, que é o que ele mais quer,
e a questão de gerenciamento de tempo, os olhos deles brilham, porque na questão dele com esse cliente da sua com esse cliente, é você tentar resolver a questão do tempo e da organização. Isso fala uma linha muito direta com esse cliente e ele entende rapidamente o que você está querendo ofertar para ele. Para um prestador de serviços, quem vende basicamente seu conhecimento, você precisa deixar claro que sabe resolver o problema de forma especial. Então, é realmente mostrar para o cliente que o que você está colocando para ele como uma opção vai resolver o problema dele, né? Mas não é falácia, não é você falar, eu resolvo o seu problema. Não, é mostrar de forma prática e objetiva que as questões do que você está fazendo para esse cliente realmente é para resolver o problema dele. Explique de forma prática o que vai acontecer. Olha, eu vou cuidar da sua agenda durante o dia e eu vou conseguir fazer com que você tenha 1 hora a mais durante o seu dia. Por quê? Porque eu vou colocar tempos nas reuniões, eu vou organizar suas reuniões, eu vou falar antecipadamente com a pessoa que você vai fazer a reunião para ela estar 5 minutos antes lá disponível para na hora que você chegar a reunião já comece. Eu vou falar para que ele esteja com o microfone, com a imagem, a câmera, tudo ligado. Eu vou mandar para ele um escopo do que vai ser falado na reunião. Isso vai fazer com que ele entenda que a reunião realmente vai ser mais produtiva e que a reunião realmente vai ser feita de forma mais rápida, tirando dali 5, 10, 15, 20 minutos para que tudo comece de alguma forma mais efetiva. Essa é uma forma muito clara para você mostrar para o seu cliente que você vai ser efetiva no que você está fazendo, tá? Se você não conseguir mostrar com esse exemplo, molde outros exemplos que você vai mostrar para ele. Olha, eu vou falar com o seu pós-venda, né? Eu vou falar com o seu cliente pós-venda para que o seu cliente pós-venda tenha um feedback positivo do que você está mostrando para ele. Eu vou pedir depoimento, eu vou entrar em contato com ele depois de 10 dias para saber se tudo que foi feito, tudo que foi planejado realmente teve resultados. Isso são coisas que você pode fazer que o seu cliente vai entender que aquilo vai dar resultados para ele. Então, a organização e o gerenciamento de tempo para esse tipo específico de cliente é importante. Em minha primeira venda de horas, destaquei o fato de ter formação em secretariado executivo e experiência na área, através de atividades que realizei como secretária executiva ao longo de 15 anos nesta função e uma ONG que abrangia o território internacional. Então, durante a minha primeira reunião com o cliente, potencial cliente que não me conhecia, eu deixei bem claro as minhas expectativas em relação ao trabalho que eu ia fazer para ele, o que eu poderia melhorar na vida dele e mais, o que eu tinha como experiência profissional na questão de secretariado executivo. Por quê? Era um cliente que não conhecia, nunca tinha tido uma secretária, uma assessora próxima, já tinha contato com algumas pessoas de forma que não eram profissionais exatamente de secretariado executivo, mas que faziam a função. Ele não entendia a questão do que eu poderia fazer para ele, para a empresa dele, e eu deixei muito claro a minha experiência profissional e o que eu poderia fazer na questão de ajudá-lo e ajudar a empresa dele. Eu montei cenários dentro daquilo que eu conhecia da empresa dele, e porque pesquisei, com algumas ferramentas e alguns serviços que eu acreditava naquele momento, pela uma primeira conversa que eu tinha tido com ele, poderia melhorar o dia a dia dele. E ele achou aquilo magnífico. Depois, é óbvio que os dias passando, os meses foram passando e eu fui demonstrando que aquilo realmente era viável. É óbvio que quando você mostra isso para o cliente de uma forma tão explícita, ele realmente vai falar: caramba, é isso que eu quero. Mesmo que na cabeça dele ele não quisesse aquilo de verdade, né? Talvez nem passasse na cabeça dele aquilo. Mas como você tem todo um planejamento para demonstração, é claro que ele olha para aquilo e fala: caramba, é o que eu quero, vai me dar resultados, mas tem que dar resultado mesmo, porque senão depois de um tempo ele vai falar: caramba, não foi nada daquilo que me foi demonstrado. Além disso, fiz uma proposta bem especial, mostrando qual é a metodologia usada e os resultados esperados. Claro, eu mostrei para ele o que seria feito durante o mês de trabalho, quais seriam os resultados, e lá no final do mês eu mandei para ele uma avaliação de tudo que foi feito, do tempo né, que foi gasto, do tempo que ele ganhou, do tempo da questão dos clientes. Moral da história:
Quanto mais palpável for o resultado entregue, melhor. Quanto mais ele entender que existe ali realmente uma questão de ganho para ele, ele vai se sentir confortável para contratar. E é neste primeiro momento que é o primeiro impacto que você causa no seu cliente. Se você não tiver essa conexão do primeiro impacto, você liderar a reunião, você falar das coisas, você surpreendê-lo de forma positiva, você não ganha ele ali. Pode ser que o cliente te contrate? Pode ser. Mas aí depois, ao longo do tempo, você tem que demonstrar isso. E é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Então, tente causar o melhor impacto possível nos primeiros momentos com esse cliente. Selecione bem quem será seu primeiro cliente. Sim, não adianta você querer ter todos os clientes do mundo, um cliente mais ou menos, só para falar tenho clientes. Pare de pensar no todo. Tá cheio de gente no mercado falando que tem clientes maravilhosos, não sei o quê, mas trabalha muito e ganha pouco. Então você tem que se diferenciar nessa questão. Procurar um cliente ideal, ter um cliente maravilhoso no começo e esse cliente te dê a sustentação para você ter outros. Por definição, você consegue o primeiro cliente uma vez na vida. Esse primeiro cliente só vai ser ele na vida toda. Ele vai ser o seu ponto de partida, ele vai ser a questão do seu melhoramento. É nele que você vai se basear daqui para frente. Então, foque neste primeiro cliente. É ele o único. A primeira experiência na questão do primeiro cliente é única. Pensando nisso, vale a pena enfatizar que ele provavelmente terá um perfil diferente dos clientes que virão quando sua empresa estiver mais estabelecida e frenética nas vendas. Outros virão. Serão experiências muito melhores, mesmo que você foque em ter uma experiência perfeita no começo. As outras experiências serão muito melhores, mas a questão do melhoramento só vem a partir do primeiro cliente. Então, pense nisso. No início, existem dois tipos de clientes que podem atrapalhar a sua vida: o perfeccionista e o aproveitador. São duas coisas que, para mim, são. Hoje eu já olho, eu já bato o olho e eu já sei o perfil dele. Você acaba criando perfis mentais, né, de personalidade, de questões mentais que você já sabe. Quando ele vem só para procurar informação, quando não é um cliente, é fake, quando ele é perfeccionista e quando ele é aproveitador. Vamos falar especificamente do perfeccionista. É aquele cara que vai colocar exigência lá em cima. Provavelmente vai pedir infinitas alterações no projeto, conforme ele quer, né, que entregue, ele vai ficar falando. Ele pensa algo como: ela está no começo, ela fará tudo que eu pedi para me agradar, já que ela quer causar uma boa impressão. Então, ele vai ficar enchendo o seu saco. Por que ele é assim? Não, porque ele quer, tipo, ela vai fazer tudo que eu quero. Por mais que você queira fechar logo sua primeira venda, esse cara vai te dar uma dor de cabeça que não vale a pena. Se ele for perfeccionista demais, estiver enchendo muito saco, deixa, vai para outro. Porque ele não vai te dar os resultados que você quer, porque a perfeição dele não é a sua. A questão do perfeccionista que ele tem é com ele, não é com você. Então, pense bem se você vê na sua frente esse cliente perfeccionista. Quando você tiver um pouco mais de estrutura, aí sim você promete mundos e fundos para entregar um serviço mega completo, com direito a infinitas alterações de escopo. Quando a sua empresa estiver rodando muito rápido, muito bem, ok você pegar um perfeccionista, porque você pode ser mais perfeita do que ele. Você vai entregar coisas para ele que ele não está esperando. Você vai ter um grau de análise das coisas que estão acontecendo que vai bater muito com a questão desse perfeccionista. Mas no início, o perfeccionista vai te atrapalhar, ele não vai te dar a base que você precisa. Para se proteger desse cara, faça questão de um contrato deixando bem claro as suas responsabilidades, para que ele depois não venha questionar as questões do que está acontecendo. Se você optar por pegar esse cliente ou pegar esse cliente sem entender muito bem o que é esse cliente, pense muito bem nas cláusulas que você vai colocar no seu contrato. Tudo que vier além do combinado deve ser devidamente remunerado, porque senão você vai virar uma escravinha dele. Ele vai te pedir um monte de coisa, ele vai falar que não está escrito no contrato, que nada falou. Então, se esse perfeccionista entrar na sua vida, tenha como base a questão do contrato de prestação de serviço.
O aproveitador é aquele que pensa: ah, ela está começando, nunca fez uma venda. Farei o favor de ser seu cliente para que ela possa ganhar experiência. Você já vai perceber isso nos primeiros momentos. Ele fala isso, ele verbaliza: ah, você nunca teve cliente? Ah, então tá. Vou te dar um servicinho para você fazer. E aí já sabe. No começo, é normal prestar serviços um pouco baratos, mas evite ao máximo trabalhar de graça. Esse cliente aproveitador, ele vai querer mexer no seu trabalho, mexer no seu serviço, mexer no seu horário, te mandar coisa fora do horário. Ele vai te pedir mil coisas sem querer te dar um valor a mais. Você vai pedir, você vai implorar para ele, porque tem que melhorar a questão da grana, porque seu tempo está sendo gasto demais para a questão dele. Então, assim, se o cliente não quiser pagar ou ficar te enrolando, ele não é do tipo de cliente que você está buscando. Por quê? O aproveitador vai demorar para te pagar, vai falar que vai deixar juntar 3 meses. Enfim, o aproveitador é aquele que vai arranjar todos os tipos de motivos para querer aproveitar do seu trabalho, dos seus serviços. Também faça a questão do contrato. Mais do que o espírito de vendedor, tenha em mente o espírito de ajudar o cliente. Ajudar o cliente não é ficar fazendo favorzinho para ele, tá? É ajudar o cliente a ter um melhor serviço, uma melhor entrega, ter um melhor relacionamento com o cliente dele. Se você conseguir entregar algo que ajude, pode ter certeza, ele ficará feliz em pagar por isso. Então, tenha uma relação profissional com esse cliente, veja as dificuldades que ele tem com o público dele, com o cliente dele, com as demandas dele, com ele pessoalmente. Faça isso de forma efetiva para que ele realmente entenda o valor daquilo. E se for uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa legal, um bom cliente, ele vai ele mesmo te oferecer a questão de te pagar mais, de te pagar melhor, de contratar mais serviços. Isso acontece? Acontece, sempre. Não, mas esteja atento a esse tipo de coisa. Esse espírito de ajuda, somando a um pouco de planejamento de marketing, acelerarão muito o seu caminho rumo ao primeiro cliente. Então, esteja pronta para o primeiro cliente, esteja pronta para os próximos clientes, ajude nas questões do que a gente falou na primeira aula, que são as questões do contato com esse primeiro cliente, e isso vai acelerar a questão de conseguir mais clientes. O setor de serviços cresce a cada ano. A gente tem visto muito essa questão, principalmente agora na questão da pandemia. Desculpe. A gente vê que muitas pessoas acabaram vendo a questão do CLT está muito difícil, e aí as pessoas vão para a questão empreendedora. E quando elas estão na questão empreendedora, vender os seus produtos ou, na nossa questão, os serviços, fica muito mais próximo de uma realidade para ter uma grana no final do mês. E por essa razão, o padrão de qualidade exigido pelos clientes também aumenta. É claro que uma pessoa, porque vai contratar alguém que está distante, ela não vai contratar qualquer pessoa, ela quer uma pessoa que realmente tenha aí as qualificações que ela acha necessário para se juntar a ela em algum projeto de trabalho. Ao mesmo tempo, a crise faz com que os consumidores diminuam os seus gastos e mudem os seus hábitos. Então, a gente vê que algumas empresas estão contratando pessoas empreendedoras que emitem notas fiscais por conta do valor. É muito mais fácil você contratar, é muito mais barato você contratar um profissional de forma distante, CLT, empreendedor, do que um CLT. Como sua empresa pode se equilibrar nessa corda bamba e ainda assim aumentar a questão da sua carteira de clientes? Conquistar novos clientes e promover a fidelização deles pode ser um desafio. E claro, sempre será um desafio conquistar clientes. Clientes são uma coisa constante dentro do mundo empreendedor. No entanto, a prestação de serviços é considerada um ótimo caminho para conseguir essa meta. Então, fidelizar um cliente, prestar um bom serviço, estar conectada com essa questão do cliente, estar conectada com o que o cliente necessita, saber para onde está indo essa questão do cliente é muito importante, porque aí você acaba não perdendo os clientes que você tem e acaba captando outros. Que tal algumas dicas que podem ajudar a sua empresa a satisfazer mais consumidores e atrair novos? Vamos para dicas aonde a gente acredita que captar esses clientes fica um pouco mais fácil.
melhore os serviços para aumentar a sua carteira de clientes. Como eu disse já também, acho que na primeira aula, a gente não pode chegar e falar assim, olha, eu tenho 50 serviços. O bom é você começar com poucos e aumentando a questão desses serviços para que os clientes entendam que você está melhorando, que a sua empresa está melhorando, que está captando novos serviços, novas qualificações, melhorando a questão técnica da empresa. Então, isso é interessante. Buscar constantemente melhorias nos serviços oferecidos significa aperfeiçoar as suas técnicas e conhecimentos da equipe de colaboradores. Então, isso acontece nas empresas grandes, ninguém chega e fala assim, olha, eu tenho 50 é, refrigerantes aqui. Não, eles vão de tempos em tempos, eles colocam um novo refrigerante, uma nova marca, combina gostos entre um refrigerante e outro, né? Ah, eu tenho uma linha completa de roupa. Eu tenho roupa para 50 anos, né? Toda a moda inverno, verão dos próximos 50 anos. Não, todos os anos eles fazem coisas novas, né? É uma nova linha, uma nova cor, uma nova roupagem, um novo tecido. Isso é feito na questão do que eu estou falando de produtos, de serviços também. A gente vê empresas colocando novos serviços dentro dessas empresas, sempre. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada um ano, a pessoa coloca um novo serviço, uma nova ferramenta. Então, tente levar isso para a sua empresa como um melhoramento da sua empresa. Não adianta você colocar 10 serviços e ficar 20 anos com os mesmos 10 serviços. Isso não vai fazer com que o cliente se sinta atraído na questão da sua empresa. Mas se você lançar um novo serviço a cada 6 meses ou um ano, o cliente vai olhar para você e falar: caramba, ela está melhorando, ela está colocando uma coisa nova, vou testar esse novo serviço, vou testar essa nova ferramenta. A venda de um serviço não é considerada tangível, por isso é importante considerar sempre a percepção e a experiência do cliente. Assim que você colocar esse novo serviço, se um cliente contratar, peça um feedback, né? Leve esse feedback para os outros clientes, porque aí você pode mostrar que melhorou os resultados desse cliente. Acompanhe as novidades do mercado, busque diferentes fontes de informação e aplique todo o aprendizado. Então, fique grudado aí em pessoas que são referências do seu nicho, perceba a questão de como essas pessoas estão melhorando seus serviços, de como isso está sendo percebido pelo grupo, né? E porque isso é importante também. E também foque em pessoas de outras áreas, porque essas pessoas de outras áreas podem te dar uma média do que pode ser feito também dentro da sua área. É essencial oferecer serviços inovadores e que acompanhem as tendências, a fim de se manter no mercado competitivo. Tudo que eu falei até agora, né? Façam esses testes e coloquem novos serviços sempre. Garantir a sua experiência na prestação de serviços deve ser um dos seus objetivos principais. A gente sempre tem que focar na excelência daquilo que a gente está falando. Excelência e prestação de serviço, excelência e cliente, excelência e experiência do cliente são focos importantíssimos para o que a gente necessita no mundo de hoje. A gente tem que se colocar no lugar do cliente e entender que a experiência dele dentro do nosso negócio, dentro da nossa prestação de serviço, é um ponto muito positivo para a questão do crescimento da empresa. Conhecer bem o seu público faz diferença. Para aumentar sua carteira de clientes, é preciso conhecer bem o público-alvo da empresa. Sempre vou falar nisso, sempre vou focar em ficar em especialista e entender montar um grupo onde você vai focar ali a questão do seu foco nesses clientes. Não basta definir bem o grupo de pessoas com a qual aplicará as estratégias. Quem são essas pessoas? Quais são os seus problemas? Quais os seus desejos e necessidades? Não basta definir bem o grupo de pessoas com o qual aplicará as estratégias. Quem são as pessoas? Quais são os problemas? Quais os seus desejos e necessidades? Essas são perguntas básicas que você precisa levar para o seu negócio. E sempre, sempre, sempre perguntar para os seus clientes. Entender o cliente pode direcionar à empresa o atendimento muito mais personalizado. Atendimento personalizado de empresas são um foco para quem trabalha nesse setor, né? Ter um serviço de excelência personalizado seria o máximo de tudo. O diferencial deste enquadramento adequado, além de destacar a empresa no mercado, garante o maior encantamento de quem compra com você.
Quem nunca ouviu falar sobre o encantamento da Disney, né? De como os clientes e as pessoas, os turistas que passam pela Disney, saem de lá completamente encantados na questão de todas as experiências, desde o primeiro momento até o último momento dentro da Disney. A Disney é o que a gente tem hoje de maior na questão do diferencial ao atendimento ao cliente. Isso pode ser levado para uma empresa de prestação de serviço? Claro. Pode ser levado para uma empresa de prestação de serviço direto? Pode. Pense nisso, leia sobre isso, entenda sobre encantamento de cliente, sobre experiência do cliente, porque aí você também pode trazer em pequenas parcelas para dentro da sua empresa. Divulgue os serviços para se fazer conhecido. É importante, a gente falou bastante na primeira aula sobre divulgação, de como aumentar a questão do conhecimento da marca. Então, pense nisso também. As pessoas precisam saber que a sua empresa existe. Se você ficar fechadinha no canto, ninguém sabe o que você está fazendo. Para aumentar a sua carteira de clientes, nada mais indicado que um plano de marketing e investimento em divulgação. As ações de marketing, elas são muito presentes, elas são muito percebidas pelos clientes, então pense nisso também. A divulgação da empresa deve ser investimento nas mídias tradicionais, porém mais ainda nos meios digitais. Faça isso quando você já tiver algum cliente e já tiver um dinheiro para investir. Eu falo muito na questão de não investir dinheiro bom em uma coisa que você ainda não sabe se vai ter resultados, né? Então, assim que você tiver a questão dos primeiros clientes, tiver um dinheiro, separe um dinheiro dessa questão do investimento para reinvestir na sua empresa. É importante isso também. A internet pode ser usada fortemente a seu favor, com um longo alcance, alta velocidade de compartilhamento de informações. Então, faça isso porque a gente sabe que é muito fácil a questão da internet chegar em lugares que a gente não chega, né? Então, use também isso. Esteja presente nas redes sociais, a gente sabe isso. Tem um site, se possível, um blog, como a gente falou lá na primeira aula. Invista nisso, porque é importante, e através dele a empresa poderá captar clientes com marketing de conteúdo, que hoje é a bola da vez. A gente fala muito sobre marketing de conteúdo, principalmente quem trabalha com marketing também, como é meu caso. Proporcione textos, vídeos relevantes que engajem os clientes, informe e solucionam os problemas, fale sobre isso. Vá bem além de somente tentar vender os seus serviços. Fale sobre as soluções, sobre aquilo que você pode fazer, sobre aquilo que você quer chegar a ter esse cliente. Eu acho que é bem legal, né? Atenção despendida aos comentários e dúvidas estreita o relacionamento e gera ainda mais confiança por parte dos clientes. Se o cliente chegar até você com uma dúvida simples, responda essa dúvida. Ah, mas eu vou responder, eu ganho coisa. Responda, porque é importante, porque ele vai entender que tem uma ligação ali com você e pode ser uma questão de captar clientes também. Faça a mensuração dos seus resultados, sempre importantes, né? Você está trabalhando, você tem que saber os resultados da sua empresa, do seu negócio. Analisar o desempenho das suas ações estratégicas é fundamental para saber se todo o seu investimento está atingindo os objetivos definidos. Então, tenha objetivos e depois analise com esses objetivos os resultados. Além disso, é importante coletar feedback da equipe para saber as pendências e o encaminhamento dos processos. Converse com as pessoas sobre os resultados e com seus clientes também. A empresa deve ter indicadores nos setores de vendas, finanças, fornecedores, colaboradores e clientes. Mantenha isso como uma forma de você mensurar o que você está fazendo, se está chegando onde tem que chegar, se está tendo os resultados. Porque às vezes você precisa até tirar um serviço que você não está usando, não está fazendo e não está tendo resultado. Ou estudar um pouco mais um outro serviço que você acha que vai ter resultados. Então, elabore um método, uma estratégia aí para você estudar alguma coisa para você colocar futuramente dentro dos seus serviços para prestar para esses clientes. Medir a satisfação dos clientes é uma ótima ferramenta para saber onde a empresa está falhando ou acertando. Então, com esses resultados, você vai saber aonde você está bem e onde você está mal. E aí você pode mudar a sua rota. Toda essa organização pode orientar melhor o momento de traçar novos objetivos futuros, que eu acredito que a cada um ano você tem que avaliar se a sua empresa está indo para um lugar legal, se você precisa mudar, se você precisa
reformular, ter novos serviços, mudar alguma coisa. Isso é importante para você. Independente dos serviços oferecidos pela sua empresa, o planejamento fundamental para aumentar a sua carteira de clientes, que é o principal, não arrisque com estratégias aleatórias, você poderá perder tempo e dinheiro. Então, não, tá todo mundo fazendo publicação e anúncio no Facebook e no Instagram, vou fazer também, mas com qual o objetivo? Qual é o objetivo que você quer alcançar simplesmente colocando dinheiro lá? Porque você pode colocar dinheiro e não alcançar ninguém. Existe toda uma estratégia por trás disso, que aí sim será efetiva a questão de você fazer esse tipo de coisa. Tá com medo, não sabe fazer? Estuda para poder fazer, ou analise a questão de quem está fazendo, inclusive com a questão dos resultados. É muito importante a gente saber todas as coisas relacionadas a clientes, das coisas mais simples, das coisas mais básicas, das coisas mais difíceis. Por quê? Cliente é a alma do nosso negócio. Se a gente não tiver cliente, a gente não tem como continuar o nosso negócio, a gente não tem como evoluir dentro da nossa empresa. Lá dentro do curso do Secretariado Remoto Especialista, a gente passa por toda a estrutura, desde a básica, a questão de se entender como empreendedor, até entender os serviços que você vai prestar, até entender a finança, entender a questão de contrato, e tentar entender a questão de captação de clientes, de como cuidar do seu dinheiro, de como fazer a sua empresa, de como. Então, assim, existem muitas coisas dentro disso, né? A captação de cliente é o mais importante no momento, porque a gente está falando dele, mas não é o único. A gente sabe que tem todo um esquema por trás, toda uma base, que eu falo muito de bases sólidas, e tem muitas coisas complexas dentro da questão da captação de cliente que só quem está dentro sabe. Cliente é constante. Você pode fazer modelos de contrato e usar esses modelos de contrato durante 10 anos. Você pode fazer uma logomarca para sua empresa e usar essa logomarca durante 10 anos. Você pode fazer uma estrutura financeira para sua empresa e usar essa estrutura financeira por 5 anos. Mas a questão da captação de clientes, você vai ter que fazer sempre, 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 sempre. Você tem que estar pensando no cliente que você tem e naquele que você pode captar. Uma ação para o cliente que eu já tenho, uma ação para o cliente que eu vou captar e eu estou prospectando. Porque é assim a vida do empreendedor. Ao menos que você tenha 3, 4, 5 clientes que te paguem muito bem, que são clientes que estão ali com você e não vão te largar, e mesmo assim você tem que ficar de olho, porque aí veio a pandemia e tem cliente que largou o trabalho e deixou a pessoa ver navios. Isso aconteceu comigo, um cliente foi embora durante a pandemia e eu tinha ele como um cliente que ia ter eterno. Então isso pode acontecer. Então sua visão na questão do cliente, ela tem que existir sempre, 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 sempre. Mesmo que você não esteja tão ativo na questão de captação de clientes, você tem que estar entendendo o que está acontecendo na captação, tá? Porque uma hora ou outra você vai precisar entrar na captação e é inevitável que você precise de clientes para a vida inteira, para sua família, para sua vida, para sua empresa, para suas coisas acontecerem. Então, pense na captação do cliente sempre, 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 sempre. Essa foi a nossa segunda aula. A gente terá ainda a terceira aula e um aulão ainda que também será muito legal. Algumas surpresas e algumas coisas ainda dentro dessa nossa maratona que está sendo tão especial. Se você gostou dessa aula, se você está gostando da nossa maratona, se você tem dúvidas, entre aqui embaixo e coloque as suas dúvidas, né? Eu quero saber o que você está pensando, o que você está entendendo, quais são as suas dúvidas. Eu mesmo vou responder as suas dúvidas para você aqui. E a gente tem ainda a nossa terceira aula, como eu disse. Se você está nos nossos grupos de WhatsApp, fique lá, porque eu vou colocar o material dessa aula lá para vocês, uma coisa bem legal. Vou colocar o link dessa aula também para você ver ou rever durante 24 horas. E amanhã a gente tem a nossa terceira aula, também com novidades, surpresas. Será muito legal. Eu te espero. Eu estou adorando fazer essa maratona para vocês. E eu te espero amanhã, no mesmo horário aqui, para a gente falar da nossa terceira aula. Até lá, beijo. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Tuane Gabriele. Eu terminei o curso Secretariado Remoto Assistente Virtual. Foi uma experiência incrível, contribuiu para o meu dia a dia. Eu sou secretária executiva numa empresa
e agora trabalhando home office eu consegui colocar em prática tudo que eu aprendi no curso. Os conteúdos são excelentes, tem muita informação sobre tecnologia, empreendedorismo, ferramentas que você pode utilizar na vida pessoal e profissional. Foi maravilhoso, eu estudei por dia, um pouquinho por dia, e consegui finalizar absorvendo todas as informações e colocando em prática no meu dia a dia. Sandra, parabéns pelo seu excelente trabalho, parabéns por ser pioneira no secretariado remoto assistente virtual no Brasil. Que vocês possam fazer esse curso um pouquinho a cada dia, vocês vão ver que vocês vão conseguir colocar em prática e ter muito sucesso. Um grande beijo. Meu nome é Tatiane e eu trabalho há 9 anos como secretária. Há mais ou menos um ano eu comecei a atuar como secretária remota e conheci o curso da Sandra. Fiquei muito satisfeita e feliz com o conteúdo que eu encontrei. Ele me ajudou muito como secretária executiva e vem me ajudando como secretária remota. O conteúdo de empreendedorismo e o conhecimento sobre as ferramentas tem sido muito útil. Sou grata a Sandra. Eu terminei o curso de secretariado e eu sou muito feliz, porque eu vi que eu estou no caminho certo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e me mostrou também que tenho muito a aprender. Eu não tenho muito tempo de mercado com secretariado remoto, um pouco mais de um ano, e a Sandra, assim, ela fala de uma forma muito interessante, porque o tempo inteiro parece que estava falando para mim, é isso mesmo que você quer, você tem certeza que você quer entrar nessa, porque realmente não é um trabalho fácil, a gente precisa se dedicar muito, ter muito estudo, e toda vez que a Sandra me perguntava, eu sentia que era para mim, que eu estou no caminho certo, mas eu preciso aprimorar muito, eu preciso fazer com excelência mais coisas. Então, assim, o curso agregou, eu estou muito grata, Sandra, e espero que dê tudo certo e seja só sucesso. Um beijo enorme para você.